Tem um movimento que está rolando aí nessa geração de hoje, parece que se chamam Red Pill, Migdol, alguma coisa assim nesse contexto. A minha convicção não é baseada em nenhum desses movimentos que se tem por aí. A minha convicção é totalmente baseada em Cristo como o único Senhor e Salvador da minha alma, e também nos seus ensinamentos, nas instruções que os apóstolos receberam e as instruções dadas ao Espírito Santo ao apóstolo Paulo e a tantos outros que Deus levantou para transmitir a revelação das Escrituras. E eu tenho a minha própria convicção, da minha própria meditação da Palavra de Deus e orações. E nós vemos hoje que esses movimentos, ao menos parecem estar crescendo, de transmitir informações e fatos contundentes a respeito do feminismo, do caráter da mulher caída, do ser humano caído, afastado do Espírito Santo, afastado de Cristo como único Senhor e Salvador. E quando fala afastado de Cristo, é da prática da palavra. Uma pessoa pode confessar com os lábios e o coração está longe, pode frequentar uma congregação, pode ser um líder, esposa, filho, pode ter parentes no meio religioso e ainda assim está afastado de Cristo porque não tem uma prática de arrependimento, de conversão dos pecados e das iniquidades. E um dos fatores contundentes e marcantes para que essa divulgação esteja tão forte, geralmente também muito mais em pessoas que não confessam a fé em Cristo como o único Senhor e Salvador, é a omissão, a negligência da igreja, de pastores e líderes e membros e congregados da doutrina, que se deve não somente pregar de lábios, mas sobretudo com atitudes. Então o Senhor Jesus, ele já havia dito há muito tempo atrás que se aqueles que deveriam falar não falassem, ele faria que as pedras gritassem sobre a doutrina, a palavra, sobre ele. Porque alguns movimentos, algumas pessoas, elas estão pregando sobre Cristo, não como único Senhor e Salvador, porque não tomaram ele conscientemente, mas estão sendo inspirados pelo Espírito Santo, não como morada, porque para ser morada tem que ser templo, tem que ser nascido do próprio Espírito Santo, mas estão sendo inspirados a falar uma verdade que a igreja, que os líderes não falam nessa época. Houve um homem, Caifás, ele não era morada do Espírito Santo, mas Deus o inspirou a falar sobre a morte de Cristo. Então Deus pode inspirar uma pessoa que não seja morada do Espírito Santo, tanto no contexto religioso ou fora, para anunciar Cristo, isto é, o seu ensinamento, tanto em palavras como em atitude, em um aspecto ou em outro aspecto. Então essas pessoas, elas estão trazendo uma doutrina que já deveria estar sendo pregada nas igrejas, na boca de pastores, de obreiros e, sobretudo, de esposa de obreiros, com atitudes nos seus filhos e filhas. Mas a omissão e a negligência impedem da mensagem ser transmitida por quem realmente deveria transmitir essa mensagem. Mas Deus, ele não é limitado a transmitir a sua palavra num contexto religioso, eclesiástico, sacerdotal, de contexto de religião humana. A palavra de Deus,
ela será pregada, quer ouçam, quer deixem de ouvir, até por uma jumenta, se ele quiser. Mas a palavra de Deus tem sido pregada. E essa influência no mundo é até normal, está nas Escrituras. O espírito do anticristo que está no mundo a operar nos filhos da desobediência. Mas só que esses filhos da desobediência estão também nos templos religiosos, nas congregações, em alguns líderes e liderança, em suas casas, esposa, filhos e filhas. O espírito do feminismo, que é uma manifestação do espírito do anticristo, o espírito do machismo, que é uma transfiguração do espírito do anticristo, que o espírito do machismo e o espírito do feminismo são da mesma essência, negam as escrituras, e essa influência, ela também está forte dentro da congregação, no meio religioso. Homens, pastores, que eles têm medo de falar a doutrina, porque a mulher não está na posição, a filha ou filho, um amigo dele, obreiro, companheiro de ministério, que tem uma esposa, um filho, uma filha que está fora do padrão doutrinário. Para não perder a amizade humana, perde-se a amizade divina. Porque não se pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Você é amigo de um e aborrece o outro, ou você é amigo de outro e aborrece o outro. Então não há como andar agradando a Deus como amigo e agradando o mundo como amigo.